Amigos, boa noite. Desculpa a demora, porque eu estava configurando ali a câmera, porque os vídeos estão já disponíveis no YouTube. Então, quem faltou algum dia, é só entrar lá no canal do Espaço Novo Tempo. Se botar lá São Francisco, Espaço Novo Tempo, está lá os vídeos. E até mesmo no Facebook, nas redes sociais, o vídeo também está lá. Então nós estamos gravando para postar. Para quem não pegou alguma informação, entra lá, acessa e vê. E também podem acessar o canal do YouTube do Dr. Manuel Otávio também, que tem mais conteúdos, com certeza muito mais do que o nosso canal do YouTube. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração para começarmos? Oremos. Santo Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, queremos agradecer aqui pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos proporciona de estarmos aqui reunidos para mais uma vez aprendermos a Tua vontade em nossas vidas. Que possamos ficar atentos para pegar todas as informações possíveis e que possamos aplicar, pois a cada noite estamos aprendendo muitas coisas novas, estamos aplicando, e isso está sendo muito bom para a nossa vida física, que com certeza vai influenciar na nossa vida espiritual. Seja com o seu instrumento, o Dr. Manuel Otávio, que o Senhor possa usá-lo nesse momento, nesta noite, que aceita esta oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Nós vamos concluir o assunto que temos início ontem, tá? Pode projetar, por favor. Nós estudamos a mensagem de temperança que existe na Bíblia. O apóstolo Paulo faz várias referências à necessidade de subjugar o corpo. O corpo tem que ser um instrumento da mente, não a mente está ao serviço do corpo. Você se lembra desse gráfico? Nós temos aqui a mente de Cristo. Se encontrar a bolinha primeiro. Aqui. Você tem a mente de Cristo, a mente dos profetas, e estes escreveram a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo revelou para eles pensamentos e ideias que eles transformaram na palavra. Qual a obra do Espírito Santo? Despertar o interesse da mente humana na palavra de Deus, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, conduzi-lo ao arrependimento e aceitação da palavra. Quando o ser humano aceita a palavra, o Espírito Santo lhe dá uma força sobrenatural para praticar. Ao praticar, a mente de Cristo está sendo comunicada por meio da palavra para a mente humana. E assim que a mente de Cristo é enxertada na mente humana. Por que é importante isso? Porque o amor de Cristo tem que ser enxertado. A justiça, a misericórdia, a compaixão, o caráter de Cristo tem que ser enxertado. E atos repetitivos de obediência à palavra se transformam em hábitos. E os hábitos formam o caráter. E aí aparece o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, 22. Compreende? Agora, quando se fala de reforma de saúde, que é o que nós estamos estudando, se está falando de hábitos temperantes. O que significa isso? Hábitos físicos corretos. Então, a temperança, os hábitos físicos corretos, tem a ver com a santificação, que é o que nós estamos estudando essa semana. Tá? Tem a ver com a saúde, porque a temperança é a proteção do corpo. A importância de ter hábitos corretos, porque assim preservamos a saúde. Tem a ver com a adoração, porque é impossível adorar a Deus em espírito, sendo dominado pela natureza carnal. A natureza carnal tem que ser subjugada para poder adorar a Deus em espírito. E em verdade, a adoração tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso adorar a Deus em verdade quando estou não seguindo as orientações da palavra de Deus. E tem a ver com a missão, através da obra médico-missionária, que é o que nós vamos estudar amanhã. Agora, o que é interessante entender é a estratégia de Lúcifer
para se opor ao plano da redenção. E o que é o plano da redenção? A restauração da imagem de Deus na alma humana. Então vejam aqui. No livro do Apocalipse, a história da igreja foi dividida em 7 períodos. O primeiro período é caracterizado pela igreja de Éfeso. Éfeso significa pureza. Foi o primeiro século, o período em que esteve o Senhor Jesus, seus apóstolos e discípulos. A igreja era pura. Bom, do ano 100 ao ano 313, se caracteriza por Esmirna. Esmirna significa cheiro suave, fazendo alusão aos sacrifícios que se realizavam no ritual do santuário. Porque Deus ensinou que para o homem ser reintegrado à família de Deus, era necessário a morte de um cordeiro, tipificando a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há abandono do pecado. Então Cristo tinha que vir esse mundo e morrer para poder atrair as pessoas, assim poder conduzi-las a Deus. Então foi um período de muitos mártires, e esse período foi aproximadamente 200 anos, que termina com a pseudo-conversão do imperador Constantino, no ano 313, imperador de Roma, que ele se diz convertido ao cristianismo. Mas na verdade foi por uma questão política. O cristianismo estava crescendo muito, e aí ele se diz convertido. Só que, por causa dele, entram muitos pagãos dentro da igreja. E esse período, que vai do 313 a 538, a época do imperador Justiniano, a igreja é representada por Pérgamo. Pérgamo significa elevação. Nesse período, devido à entrada dos pagãos dentro da igreja, a igreja se paganiza e entra a idolatria. O livro do Apocalipse diz que se estabelece o trono de Satanás na igreja. E nunca mais saiu. Se vocês querem ver todos os erros que existem nas práticas religiosas do cristianismo hoje, todas têm, a grande maioria, tem sua origem nestes 2 séculos de 313 e 538. Foi aí que se perdeu o conhecimento do sábado. Foi aí que entrou, sabe, a mediação de santos e principalmente de Maria. Foi nesse período que foi introduzido o conceito do inferno. A ideia que as pessoas morrem e vão para o céu. Tudo isso entrou nesses 2 séculos. Por quê? Porque muitos, quando Constantino se diz convertido ao cristianismo, entraram, mas com todo o conhecimento que eles tinham no paganismo. E como cessou a perseguição da igreja, a igreja se tornou condescendente e foram introduzidos erros e mais erros, e assim permaneceram pela história para frente. Bom, depois desse período, e aqui se perde a espiritualidade, entra a pompa, o formalismo, e a igreja se dividida. Bom, o que acontece agora com Justiniano, em 538? Ele havia um conflito permanente dentro da igreja no período de Pérgamo por causa das práticas que estavam sendo estabelecidas, e havia cristãos fiéis que queriam permanecer fiéis à palavra de Deus. Então o que fez Justiniano? Deu poderes ao bispo de Roma, nomeando o chefe de toda a igreja cristã do império. Surge a figura do primeiro papa, sabe? Bom, isso, com o passar do tempo, como tinha poderes absolutos, agora se dão as condições no período de Tiatira, que vai de 538 até 1517, a época da Reforma Protestante. Tiatira significa contrição, tá? Foi quando Lúcifer se utiliza da própria estrutura da igreja para perseguir os fiéis de Cristo. É um período chamado da Santa Inquisição. Segundo os historiadores, foram mortos
aproximadamente, alguns, os moderados, falam de 6 milhões de pessoas. Outros falam 50 milhões de pessoas. E tem alguns que falam em torno de 20 milhões de pessoas. Agora, se foram 6 ou foram 50, acho que faz pouca diferença, porque foi uma massacre horrorosa dos servos de Deus. Tudo por causa da religião. Sabe? Bom, esse período, por isso se chama Tiatira, Constrição, a igreja permaneceu firme. Não foi possível destruir. E todas essas foram estratégias de Satanás, porque se vocês observarem a história que está nos evangelhos, principalmente Atos dos Apóstolos, o diabo tentou destruir a igreja utilizando os judeus. Por isso que todos os apóstolos foram mortos. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado, pés para cima. E assim eles foram morrendo. João, ele foi exilado na ilha de Patmos, sabe? Depois de uma tentativa de matá-lo, mas não conseguiram, porque o Senhor o protegeu, foi levado para lá. E lá que ele recebeu as visões do Apocalipse. Bom, depois, Lúcifer se utiliza aos romanos para perseguir a igreja, que foi esse período de 100 a 313. Agora, como não funcionou a perseguição, ele procurou paganizar a igreja, introduzindo erros, e também não conseguiu destruir a igreja, porque sempre a igreja teve fiéis. E no período de Tiatira, se utiliza a própria igreja, através da Inquisição. A Inquisição é quando se vendiam as indulgências, perdão pelos pecados. A igreja se enriqueceu. E os reformadores se puseram a essa prática. E finalmente, em 1517, na Reforma Protestante, depois de muitas lutas, já houve um tempo mais calmo. Só que a igreja, agora representada por Sardes, que significa o que permanece, também se acomoda e também passa a ser condescendente com os servos, e agora já estamos bem próximos do fim dos tempos. O Senhor começa com os sinais da segunda vinda de Cristo. 1755, 1º de novembro, foi um grande terremoto de Lisboa. Primeiro sinal da vinda do Senhor Jesus. Foi tão grande esse terremoto que até o dia de hoje, o 1º de novembro, relembra os dias dos mortos. É uma prática comum. Mas isso está associado com o grande terremoto em Lisboa. Em 1780, 19 de maio, aconteceram dois grandes sinais: o dia escuro e a noite escura. Lá pelas 10 horas da manhã, do dia 19 de maio, foi uma escuridão completa. Cessaram as atividades, os animais voltaram para a estrebaria, os pássaros para seus ninhos, as galinhas para seus poleiros, sabe? Todo mundo foi deitar. Uma escuridão das 10 da manhã e durou o dia inteiro. Segundo o registro histórico, não era possível ser um eclipse, porque o eclipse são de curta duração. Isso durou o dia inteiro. À noite, foi um dia escuro que não havia estrela, não havia lua, sendo que a noite anterior tinha sido lua cheia. São dois fenômenos sobrenaturais que estão nas enciclopédias. Eu tenho vários artigos de jornais da época relatando esses acontecimentos. Foram surpreendentes. Bom, isso produziu um grande despertamento, esses sinais, porque todos entendiam que algo estava acontecendo ou iria acontecer. E como os reformadores já tinham traduzido a Bíblia para os idiomas modernos, começaram a procurar conhecer as profecias. E aí se formaram as duas grandes sociedades bíblicas, em 1804 e 1816, a Sociedade Bíblica Inglesa e a Norte-Americana, e eles espalharam o conhecimento da Bíblia, tá? No mundo inteiro. Bom, e aí descobriram algumas profecias importantes. Uma
que comienza en 538 y termina en 1798, cuando o Papa Pío VI fue elevado para o cativeiro pelas tropas napoleónicas. E a Igreja Romana ficou 131 anos sem um Papa visível. Todos permaneceram em reclusão durante todo esse período. E em 1929, o ditador Mussolini, italiano, restituiu à Igreja os seus direitos e lhe concedeu o território que hoje tem, que conhecemos como Vaticano, de 44 hectares. Sabe? Bom, essa profecia, por que é importante? Porque no livro de Daniel e no livro do Apocalipse nos falam que o período de domínio da Igreja Papal. Isso estava previsto que assim aconteceria. E a partir daí, a sociedade bíblica espalharam esse conhecimento. E em 1833, 13 de novembro, foi o quarto sinal da vinda do Senhor Jesus. Uma chuva de meteoros, sem precedentes. Parecia que o céu estava sendo derramado sobre a terra. Isso levou as pessoas a pensar que era o fim do mundo. E houve um grande reavivamento caracterizado pela Igreja de Filadélfia, que se chama, quer dizer, amor fraternal. Houve um reavivamento, um preparo para ir para o céu. Por que o Senhor operou dessa maneira? Para preparar o mundo para a sua segunda vinda. Mas, agora, como reagiu Satanás? Porque o propósito de Satanás é se opor ao plano da redenção, a restauração do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Ele não conseguiu destruir a igreja no primeiro século por meio da perseguição, utilizando os judeus. Não conseguiu nos 2 séculos seguintes, utilizando os romanos, até o período de Constantino. Não conseguiu destruir a igreja através do paganismo e a introdução da idolatria. Não conseguiu destruir a igreja no período da Inquisição, usando a violência. Agora, como age neste último período de Filadélfia? A Bíblia tinha sido espalhada, já estava, já era de conhecimento da população. Como fez arrancar a Bíblia das mãos das pessoas? Já era impossível. O que ele faz? Agora ele age através da intemperança. É impressionante que quando começa no tempo de Lutero, 1500, nesse tempo, levaram mudas de tabaco de Centroamérica para a Europa. E o tabaco se espalha pelo mundo inteiro. Com que propósito? Fechar a mente para a pessoa não entender a Bíblia. Em 1700, em torno de 1750, no tempo do primeiro sinal da vinda de Cristo, que foi o terremoto de Lisboa, surge a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial entram refinados, açúcar, chocolate, etc., etc. Com que propósito? Fechar a mente, para a pessoa não entender o plano da redenção. Irmãos, não é por acaso que existem brigadeiros, não é por acaso que existem sorvetes, não é por acaso que existem todos esses produtos à base de chocolate, açúcar, etc., etc., porque o diabo tem um plano: interferir no plano da redenção de Deus. Porque dependendo da alimentação, obscurece a percepção, obscurecendo a percepção, fica sem discernimento. E sem discernimento eu não consigo raciocinar, nem captar as impressões do Espírito Santo que realiza na mente. E aí que ficamos adormecidos, sem entender o tempo profético que estamos vivendo, sem ter percepção da realidade da breve vinda do Senhor Jesus. Bom, mas ele descobre outra grande profecia que começa em 457 a.C. e finalmente termina o período de 1844, que marca o início do juízo que antecede a vinda do Senhor Jesus. Todos nós, sem exceção, teremos que comparecer diante do tribunal para
sermos julgados. Nós vamos estudar sábado essa questão. Por que precisamos comparecer diante do tribunal? Lembrem-se que pecado é uma doença mental. E o Evangelho é para curar nossa mente. Mas eu posso interferir nesse processo de cura. O Espírito Santo tem todo o poder, todos os recursos necessários para me restaurar a imagem e semelhança de Cristo. Mas eu tenho que decidir, fazer escolhas. E o diabo constantemente me seduzindo para impedir que as verdades de Deus possam ser colocadas na mente. Compreende? Então, o que diz o apóstolo Paulo? Que o homem está ordenado a morrer uma única vez. E o que vem depois da morte? O juízo. O que faz o juízo? Se nós recebemos ou não o caráter de Cristo. Sem o caráter de Cristo não podemos entrar no céu. Como o diabo procura interferir com todas suas forças através da intemperança, para que a palavra de Deus não seja enxertada na vida. Você percebe por que nesse mundo tem cervejas, tem refrigerantes, tem isso e aquilo e aquilo e aquilo? Porque o diabo tem um plano. Mas tem uma coisa certa, mesmo neste local, e em todas as igrejas, Deus tem pessoas que o amam. Tem ou não tem? Tem. Mesmo com maus hábitos, essas pessoas abrem mão desses maus hábitos, por amor ao Senhor Jesus Cristo. E uma vez abandonados esses maus hábitos, a mente clareia. E o Espírito Santo pode trabalhar poderosamente para transformar a mente à imagem e semelhança de Cristo. E agora, o diabo não tem mais como segurar a igreja. E a igreja vai dar a última mensagem ao mundo. Uma mensagem de advertência. Ou você abandona o pecado, sabe? E vive, ou não abandona e morre. Porque essa é a mensagem da Bíblia. Não existe uma posição intermediária. Agora, como age Satanás? Já que não vai funcionar pela intemperança, volta à perseguição. A partir daqui, há pouco tempo, virá um decreto obrigando a todo ser humano a guardar o domingo, contrariando o mandamento de Deus com respeito ao guarda do sábado. Virá um decreto para não poder comprar nem vender, para cortar toda possibilidade e nossa necessidade de alimento é real. E por último, como isso, nada disso vai funcionar, decreto de morte sobre os guardadores do sábado. E aí se levanta o Senhor Jesus Cristo e acaba a história do pecado deste mundo. Por isso que nós não temos que temer nada do que vai acontecer, porque nós estamos sob a proteção do Rei do Universo. E não tem nenhum poder, nem o diabo, nem todos os anjos que se rebelaram, nem todos os pecadores da terra, para se interpuserem numa alma que clama ao Senhor. Então não devemos nos preocupar pelo que virá. O que temos que nos preocupar é por não atender à palavra de Deus. Por isso que quando se fala de temperança ou intemperança, se está falando de hábitos físicos. Quando são temperantes, são corretos. Intemperantes são incorretos. Ou são certos, ou são errados. Verdadeiros, porque vêm da palavra de Deus, ou falsos. São equilibrados, porque estão em conformidade com a palavra de Deus. Desequilibrados, quando não estão de acordo com a palavra de Deus. São atos de obediência ou de desobediência a Deus. Um ato de fé como o de Abel, ou de presunção como Caim. É um ato que está em harmonia com a lei espiritual, ou com a lei carnal das paixões do pecado. Ou está em harmonia com a lei de Deus, ou com a lei do pecado. No fundo, ser temperante ou intemperante é o conflito entre Jesus Cristo e Satanás. Não existe um lugar neutro. Ou ficamos do lado do Senhor,
ou não ficamos ao lado do Senhor. Por isso está escrito, e observe este texto que é importante: hábitos no regime alimentar tem que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. Interfere no plano da salvação. Não porque sejamos salvos praticando bons hábitos. A salvação vem pelo Senhor Jesus. O problema está que os maus hábitos fecham as faculdades mentais. E aí a palavra de Deus não tem como entrar. Captaram? Por isso que é tão importante a mensagem de saúde. E diz o Senhor, o apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. Por quê? Os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Perde-se a percepção, perde-se o discernimento, e a pessoa não enxerga o que Deus quer e nós precisamos enxergar do que está escrito. Captaram a importância da mensagem de saúde? A mensagem de saúde vai muito além da questão de simples problemas de saúde física. Que é importante ter saúde física, sabe? Ninguém que sente qualquer problema na saúde pode desfrutar de uma qualidade de vida ou ter paz. Então é necessário, mas a razão principal tem a ver com nossa transformação para assimilar o caráter de Cristo. Tem perguntas? Não? Você lembra o que significa a graça? O que é a graça? O caráter de Jesus pela sua palavra. Isso, que nós recebemos por meio da palavra. Você lembra o que é o fôlego da vida? É A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, é importante compreender esses conceitos, porque quando você lê a Bíblia, por exemplo, sem sangue não há remissão de pecado. O que é remissão? Abandono do pecado. Sem o sacrifício de Cristo não há como abandonar o pecado. Bom, nós vamos entrar agora em um tema um pouquinho diferente, que tem a ver com a saúde mental. Já vimos a importância do regime alimentar, sabe? Muito importante. Mas nós, como seres humanos, por causa do pecado, podemos ser desequilibrados, sabe? É muito fácil ir para os extremos. E podemos até fazer do regime alimentar nosso salvador. Quer dizer, a pessoa achar que porque mudou todos os hábitos está pronto para entrar no céu. Corre-se esse risco. E o Senhor diz, não, o regime alimentar apenas prepara sua mente para que o Espírito Santo possa agir e lhe transformar o caráter por meio da palavra. É uma necessidade, mas em nenhum caso salvador. Onde está a advertência? Romanos capítulo 14. Aqui o Senhor diz, tomem cuidado. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se a pessoa não é mais justa, se a pessoa não é mais pacífica e não é mais alegre no Espírito Santo, significa que alguma coisa aconteceu no caminho. Perdeu a direção. Por isso o Senhor nos lembra. Lembrem-se que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas, o que é o reino de Deus? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Bom, um segundo ponto que nós temos que tomar cuidado, já vimos a importância da palavra de Deus, correto? Na transformação do nosso caráter.
mas não podemos fazer da palavra de Deus nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Sabem, porque eu posso me dedicar a estudar a palavra de Deus, dar estudo, compreender tudo, mas ainda estar separado de Cristo? Posso ou não posso? E essa advertência o Senhor fez, ele chamou a atenção, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. A palavra de Deus é o instrumento que Deus utiliza para nos transformar. Então eu tenho que experimentar esse poder. Tá? É um poder transformador. Então eu não posso ficar apenas com o conhecimento intelectual. Agora, o Senhor Jesus chamou a atenção dos judeus nesse sentido. Vejam que está em João, capítulo 5. João, capítulo 5. No versículo 39, observem o que o Senhor Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Qual era o erro dos judeus? Que ficavam estudando a palavra, mas não iam no Senhor Jesus Cristo para praticar a palavra. Porque lembrem-se que nós temos uma natureza pecaminosa, temos uma inclinação para o que é errado. Então, quando eu leio a palavra, eu posso ter um conhecimento intelectual da palavra, mas o que precisa, a palavra ser incorporada à minha vida. E aí eu preciso do poder do céu, eu preciso do Senhor Jesus. Então, se eu coloco tudo isso na perspectiva correta, aí sim vou ter os benefícios. Praticar os princípios da reforma de saúde, com que propósito? Ter uma mente clara, para que o Espírito Santo me impressione. Na medida que leio a palavra, eu possa compreender a vontade de Deus e entender que eu preciso ir ao Senhor Jesus para poder praticar. Porque sozinho não posso praticar. E segundo, a palavra de Deus não pode ficar apenas como conhecimento, tem que ser incorporada na vida da pessoa. Bom, um terceiro ponto de advertência: muitas vezes cai-se no erro de pensar, que alguns chegam até pensar assim, que se você come carne não vai para o céu. Não sei se vocês já ouviram falar aqui assim. Tá. Isso está completamente errado. Sabe, tudo que nós estudamos a respeito da carne tem a ver com as doenças dos animais. E o Senhor quer poupar-nos de sofrimento. E nos mostra qual é a melhor alimentação para este tempo. Tá? E essa advertência não está explicitamente na Bíblia, mas está em um dos livros de Ellen White, que é Mensagem Escolhida, volume 3, página 287, 288. Veja o que diz aqui o Senhor. A questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentada como prova a quem quer que seja. Não é uma prova de ser um bom cristão não comer queijo. Diz: mas devemos educar as pessoas mostrando os males das coisas que são censuráveis. Os que apanham essas coisas e as impõem aos outros não sabem qual a obra que estão realizando. Sabe? Não é a obra de Deus. E em seguida tem um segundo ponto, sim, que temos que tomar cuidado. Chá preto, tá? Ou chá mate, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Essas sim que comprometem a vida espiritual do ser humano.
não podem ser colocados no mesmo nível que a carne, o açúcar, o queijo. E diz assim: precisam ser apresentados como com descendências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como tema principal de nossa obra. Qual deve ser nossa obra? Ensinar às pessoas um estilo de vida saudável para que eles tenham uma mente clara e possam receber a palavra de Deus. Agora, tem pessoas que nasceram comendo carne, têm uma dificuldade, inclusive, nem isso, moram em regiões que não têm acesso aos alimentos que nós temos aqui. Por exemplo, em São Tomé e Príncipe, lá as pessoas, a população, os mais pobres, que é uma grande maioria, eles comem fruta, pão, banana, coco e peixe. Bom, na primeira pesquisa que eu fiz lá, não tinha acesso à vitamina B12. Os peixes contaminados com lombrigas. Como poderia falar-lhes para não comer peixe, se não tinha outra fonte de alimentos? Então, nós temos que nos colocar na realidade, sabe, da população. Então, você vai a uma região muito pobre, interior, lá no sertão, que não tem frutas, não tem castanhas, não tem nada que nós podemos comprar aqui. E você diz, não pode comer ovo, não pode comer queijo, não pode comer isso. A pessoa fica desnutrida, adoece e morre. Essa não é a nossa obra. Entende? Agora, se eu estou em um lugar, São Paulo, por exemplo, onde temos a zona cerealista, tudo é barato. E temos de tudo. Então, eu tenho os maiores benefícios, tenho o privilégio de ter uma alimentação 100% vegetariana, porque é a condição mais favorável e menos vulnerável às doenças hoje. Entende? Por isso devo pensar isso. Bom, e agora vem a última advertência. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. No versículo 23, veja o que diz o Senhor aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo. Quem veio de carro e estacionou o carro por aqui por perto, fechou ou não fechou o carro? E tem que fechar. Saiu de casa, fechou a porta ou não fechou a porta? Também, e tem que fechar. Mas o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Tá. O Senhor Jesus Cristo explica isso em Mateus, capítulo 15, onde havia uma discussão entre os fariseus e os discípulos do Senhor. E o que diziam os fariseus? Que os discípulos do Senhor não lavavam as mãos quando comiam. Mas eles não estavam preocupados com a higiene. A preocupação deles era a purificação. Entendiam que se contaminavam. Tá? E o Senhor Jesus aproveitou essa situação para lhes explicar. Veja o versículo, no início, versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? No versículo 10, o Senhor os reuniu e lhes disse, e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E o que sai da boca? Palavras. Bom, os discípulos não entenderam. No verso 15, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Por isso que Provérbios diz, sobretudo, guarda o coração, porque dele procede a fontes da vida. E o que pode sair do coração? Bom, aqui fala de maus desígnios, adultérios, homicídios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E para que tudo isso saia, primeiro tem que entrar. Entende? Se não entra, não sai. Por isso que o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração. Correto? Bom, em Lucas, capítulo 6, ele faz uma analogia entre duas árvores. Uma árvore boa e uma árvore má. Uma que produz bons frutos e uma que produz maus frutos. No versículo 43, ele diz assim, 6:43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. E aqui ele dá um exemplo, porque não se colhem figos de espinheiros, nem nos abrolhos se vindimam uvas. Em outras palavras, não se colhem laranjas de abacateiros, ou se colhem. Nem se colhem mangas de limoeiros, se colhem? Não. E olha o que diz a continuação, verso 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa encheu o coração, a mente, de maldade, o que vai sair da boca? Maldade. Se o homem encheu sua mente de bondade, o que vai sair da boca? Por isso que o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração, porque dele procede a fontes da vida. Bom, nós temos dois casos aqui, bem interessantes, que estão em Mateus capítulo 5 e depois 1 João. Mateus capítulo 5 fala da questão do adultério. A igreja, de acordo com as orientações bíblicas, aplica a disciplina eclesiástica quando existe adultério. Mas o adultério tem que estar já algo confirmado, consolidado, enfim, algo que foi bem estabelecido. Houve adultério e a palavra de Deus orienta que essa pessoa tem que sofrer disciplina, tá? Tem que ser disciplinada em termos eclesiásticos. Mas do ponto de vista do céu é diferente. E vai muito além. Veja o que diz no versículo 27, 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o pecado do adultério, ele não apenas se constitui no fato de acontecer, mas o fato do homem olhar com intenção impura a mulher, já se constituiu adultério. Agora, para olhar com intenção impura no coração, primeiro tem que entrar em impureza. Por isso que o Senhor diz, sobretudo, guarda o coração. Segundo exemplo, 1 João. E estes exemplos são importantes para nos conscientizar da importância de atendermos a toda a palavra de Deus, para que o Espírito Santo purifique nossa mente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Perdão, eu falei? Não, 1 João capítulo 3, versículo 15. Perdão. Veja o que diz aqui o Senhor. Todo aquele que odeia seu irmão
é assassino. A outra versão bíblica diz: todo aquele que aborrece a seu irmão é assassino. E em seguida acrescenta: vós sabeis, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora, para uma pessoa aborrecer alguém, o que é necessário? Primeiro, condescender com maus pensamentos. Porque se nós condescendermos com maus pensamentos, eles se vão fortalecendo e chega uma hora que domina a mente. Agora, o próximo passo seria matar. Mas na sociedade que vivemos, geralmente não se dá esse passo devido às consequências. Mas o fato de aborrecer e de odiar, do ponto de vista do céu, já constituiu assassinato. Então, por que tem que ser transformada a mente? Para que mudem os pensamentos, mudem os sentimentos e assim por diante. Bom, a essa altura, depois de tudo que já temos estudado, vocês devem estar se perguntando, e afinal, quem vai para o céu? Não se perguntaram até agora? No tempo do profeta Isaías, fizeram essa pergunta para ele. Vamos a Isaías capítulo 33. E uma pergunta típica. Eu me lembro sempre, numa igreja grande em São Paulo, na saída, uma senhora me disse: irmão, eu cheguei à conclusão que nesta igreja não se salva ninguém. E nós podemos chegar a pensar isso, porque você sabe que os maus pensamentos, isso e aquilo, funcionam mesmo. E aqui fizeram uma pergunta para o profeta Isaías, e fecha a resposta dele. Verso 14. 33, 14. 33? 14. 33, versículo 14. Os pecadores em Sião se assombram. Quer dizer, os pecadores na igreja se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quem dentre nós habitará com Deus? Essa é a pergunta. A resposta está no verso 15. E o profeta resumiu em 6 pontos as características de um cristão que vai para o céu. Verso 15, diz o Senhor: o que anda em justiça. O que significa andar em justiça? Que pratica a palavra de Deus. Segundo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fala o que é reto. Bom, falar o que é reto é mais do que óbvio. Se a pessoa não fala o que é reto, não tem nem pensar que vai habitar no céu. Terceiro, o que despreza o ganho de opressão, o que não se aproveita da necessidade alheia. Muitas vezes você vê no mundo, em um tempo de crise, pessoas que perdem o emprego, estão passando necessidades até de alimentos e precisam se desfazer de certas coisas. E você se aproveita da necessidade da pessoa e ele compra as coisas a um preço muito abaixo do que você sabe ser o razoável. O Senhor diz que você está tendo ganho de opressão. Tá. Quarto ponto: o que com um gesto de mãos recusa aceitar, suborno. E aí que é importante ler os livros do Espírito e Profecia. Tem uma meditação matinal que trata de todos este versículo e analisa ponto por ponto. O que seria que com um gesto de mão recusar suborno? Quando a pessoa está sem emprego, pode ser subornada com trabalho e ele acaba quebrando o mandamento do sábado. Está recebendo o trabalho como suborno e assim a pessoa perde sua fidelidade a Deus. Então, nós temos que sempre aprender a confiar no Senhor. Pode ser a situação mais terrível, mas podemos crer que Deus está conosco, que em algum momento nos vai dar o escape. E o quinto e sexto pontos estão relacionados com o tema de hoje. Diz:
o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, a outra Bíblia diz de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará no céu. Que é o que diz em Provérbios: sobretudo guarda o coração, porque dele procedem a saída, as fontes da vida. Bom, aí vem uma promessa. A promessa está no versículo que segue, versículo 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas, as rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas almas serão certas. Irmãos, essa promessa é muito importante. A palavra de Deus é muito clara. Nós estamos a caminho dos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, que segundo o profeta Joel, todos os rios da terra, toda a água desaparecerá. Não haverá água no mundo. E se observa que está havendo diminuição da água no mundo inteiro. Isso está acontecendo inclusive aqui no Brasil. Bom, não está longe o dia que o mundo vai ficar sem água e consequentemente sem alimento. Deus promete que aqueles que praticam a justiça, que fecham os olhos para não ver o mal, que tapam os ouvidos para não ouvir falar de sangue, Ele lhes dará o pão e a água. Não nos deixará perecer. E a promessa mais maravilhosa está no verso 17: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Veremos o Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus e veremos a Canaã celestial. Bom, tudo está condicionado a esses 6 pontos. E os últimos 2 pontos, que é fechar os olhos e tapar os ouvidos, vocês fazem ideia a que se possa referir? Especificamente? Para não ver o mal? Para não ouvir o mal? Bom, por isso que é importante ler o livro do Espírito e Profecia. E nessa meditação fala que se refere ao teatro. O teatro diz o viveiro da imoralidade, sabe? Agora, vocês sabem que o teatro mudou para cinema, e o cinema para televisão. E o que nós vemos na televisão? Cenas de violência, cenas de traição, intriga, corrupção, e tudo que nós vemos vai gravando. E daquilo que grava aqui no cérebro, isso se reproduz em forma de pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações. Plantou feijão, colhe feijão. Plantou milho, colhe milho. Plantou bondade, vai ser bondoso. Plantou a misericórdia, vai ser misericordioso. Plantou a maldade, vai ser mal. Isso é inevitável. Por isso que diz o Senhor: você quer ir para o céu, mesmo nesse mundo que estamos vivendo, cheio de facilidades, internet, aqueles canais, se você não fecha os olhos, então você vai contaminar sua mente e não vai poder desenvolver sua natureza espiritual. Não é importante entender isso? Sabem por quê? Observe o que está em Jeremias 17. Jeremias 17. No versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, observem, gravado na tábua do seu coração. Conhece essa ferramenta do fio de acero? Ponteiro de ferro com ponta de diamante que ele usa para cortar vidros. Se você passa essa ferramenta e nesse vidro, fica uma marca que você não tira nunca mais. Da mesma maneira o pecado grava na mente. Eu estou com 72 anos.
E quando tinha os 15 anos, eu gostava muito de rock. Era a época de Elvis Presley, era aquela época de Brenda Lee, enfim. E eu tinha aqueles LPs dos rocks da época. E 30 anos atrás, mais 35 anos, quando eu comecei a conhecer a verdade, eliminei tudo. Nunca mais me liguei com isso. Bom, em todo lugar que você vai na cidade, tem as casas Bahia, casas pernambucanas na cidade. Eu vou caminhando tranquilamente, de repente chega meu ouvido o rock, porque eles colocam assim um volume bem alto, os televisores ligados, rádios ligados, enfim, chega o rock no meu ouvido. Irmãos, me desperta todo o arquivo rock que tenho na cabeça, inclusive o cenário colorido. Eu vejo as meninas que eu gostava naquele tempo dançando e tudo. Não é impressionante? Está tudo gravado, com cores, assim em forma clara. Por isso que esse pecado está escrito com ponteiro de ferro, com ponte de diamante, ponte agudo, gravado na tábua do seu coração. Por isso diz o Senhor: feche os olhos e tape os ouvidos, porque nós temos a mesma estrutura mental que tinha Adão. Não é diferente. A diferença está que Adão estava rodeado de coisas boas e tudo despertava sentimentos de adoração e de louvor a Deus, porque tudo era bom, mas nós estávamos rodeados pelo bem e pelo mal. E o cérebro tem a mesma sensibilidade e capta tudo, vai gravando tudo. Você quer tirar uma fotografia? Eu vou tirar uma fotografia que ela mesinha branca, porque você é mesinha. Sai ou não sai a caixa preta que está do lado? Sai tudo. O cérebro não tem condições de separar. Isso é bom, não grava. Isso aliás, isso é bom, grava. Isso é ruim, não grava. Não. O que vê, grava. E depois, com esse conteúdo, gera pensamentos, sentimentos, emoções e assim por diante. Por isso o verso 9 diz: enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Todos os pecados estão gravados aqui na mente. No Salmo 119, tem uma pergunta para os jovens, e uma pergunta para os adultos também. Salmo 119. Exato. No verso 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como pode ter uma vida pura se tem um coração impuro? Essa é a pergunta. Sabe? De que maneira pode ter uma vida pura se já tem um coração impuro? A resposta é bem simples: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como podemos blindar nosso cérebro? Tem que ser enxertada a palavra de Deus, para que os pensamentos sejam gerados pela palavra, para que nossos sentimentos sejam gerados pela palavra, e assim nossas palavras e nossas ações. Caso contrário, nossa mente sempre vai estar girando em torno das coisas desse mundo. E essa verdade está em João capítulo 17. João 17, versículo 17. Veja o que diz o Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como somos santificados? Por meio da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Antes disso, Colossenses, melhor, capítulo 3. São conselhos muito importantes para nos auxiliar. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o Senhor está dizendo, ocupar a mente nas coisas celestiais. Caso contrário, as coisas desse mundo vão sempre estar dominando nossa mente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, verso 13. Veja o que diz o Senhor aqui. Verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Agora, como é possível isso? No versículo 22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Como somos purificados? Pela obediência à verdade. E aqui que é importante ter uma visão mais ampla da Bíblia. Porque se você lê 1 João, vamos voltar a esse versículo, no capítulo 1, versículo 9, 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e os purificar de toda injustiça. Então, se você lê esse versículo isoladamente, o que você entende? Que você confessa o pecado diante de Deus, Deus o perdoa e o purifica. Não é assim? Mas tem que lê-lo junto com 1 Pedro, capítulo 22, que diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, como o Senhor nos purifica? Bom, temos que confessar. E ao confessar o pecado, dizer: Senhor, me ajude, porque não está em mim praticar. E eu preciso obedecer a sua palavra, para que me transforme. Então aí eu peço forças, e o Espírito Santo me concede forças sobrenaturais para praticar. E aí estou sendo purificado. Então Ele é fiel para me purificar, mas eu preciso pedir o auxílio divino. E aqui tem muitos conselhos. O próximo tem 2 Coríntios, capítulo 6. No versículo 14, aqui nos aconselha a não ter uma relação íntima com pessoas que não amam a Deus e que não obedecem à palavra de Deus. E é muito importante isso, porque quem não ama a Deus, ele sempre vai contribuir não para fortalecer a fé da pessoa que anda no caminho do Senhor, mas essa pessoa sempre vai ter prejuízo. Veja o que diz aqui: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, eu preciso separar-me dos costumes e práticas do mundo, mas não separar-me do mundo, porque eu preciso ser luz para o mundo. Eu preciso estar no meio do mundo para ajudar-nos a conhecer o caminho da salvação.
mas preciso separar das práticas e dos costumes e hábitos que tem o mundo, porque o mundo não tem conhecimento. E no capítulo 7, versículo 1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Projeta, por favor, irmão. Veja, não, é o outro, que era o 6.2. Esse aqui. Bom, você se lembra, obviamente, deixa eu ver, vou localizar, aqui está. Você se lembra deste gráfico? Aqui está a mente de Cristo, por meio da revelação, colocou pensamento e ideia na mente dos profetas, e estes escreveram a palavra de Deus. A mente de Cristo tem esta natureza: ela é justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa. Bom, esses pensamentos que têm essa natureza foram transcritos, e a palavra de Deus mantém a natureza da mente de Cristo. Agora, qual é a obra do Espírito Santo? Despertar o interesse da mente humana pela palavra de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e conduzi-lo ao arrependimento e aceitação da palavra. Quando a mente humana aceita, o Espírito Santo lhe concede poder sobrenatural para praticar. Ao praticar, a justiça de Cristo é comunicada por meio da palavra para a mente humana. A vida, o espírito, o amor, a paz, a verdade e a luz são comunicados para a mente humana. E atos repetitivos se transformam em hábitos, e os hábitos formam o caráter, e aí aparece o fruto do Espírito. Esse é o plano da redenção. Não é maravilhoso? Eu acho fantástico, sabe? Uma coisa assim que transcende a imaginação do ser humano. Como Deus nos transforma a imagem e semelhança de Cristo. Infelizmente, Satanás, ele conhece esse mecanismo e ele age da mesma maneira. Só que, enquanto que Cristo é justiça, ele é injustiça. Cristo é vida, ele é morte. Cristo é obediência à lei de Deus, ele é pecado. Cristo é amor, ele é egoísmo. Cristo é paz, ele é tribulação. Cristo é a verdade, ele é a mentira. Cristo é luz, ele é trevas. A natureza de Lúcifer é injusta, mortificante, pecaminosa, egoísta, atribulada, mentirosa, tenebrosa. E ele se utiliza da mente dos falsos profetas. E aqui há uma coisa importante. Lúcifer não pode ler nossos pensamentos. Isso está escrito no livro Mente, Caráter e Personalidade. Mas pode colocar pensamentos em nossa mente. Isso ele pode. Não pode ler os nossos pensamentos, mas pode colocar pensamentos. Então, ele se utiliza os falsos profetas, coloca pensamentos e ideias na mente deles, e estes, através dos meios de comunicação, os coloca à disposição do ser humano. O que faz Lúcifer? Desperta o interesse da mente humana pelo meio de comunicação. Como a mente humana já tem essa inclinação natural, se prende rapidamente. E a partir daí, a injustiça de Lúcifer é comunicada para a mente humana. A morte, o pecado, o egoísmo, a tribulação, a mentira e as trevas são comunicadas para a mente humana. Atos repetitivos se transformam em hábitos, e os hábitos formam o caráter, e aí que se fortalecem as obras da carne que estão em Gálatas capítulo 5. É assim que trabalha. Por isso que em Provérbios, sobretudo, guarda o coração. E observem agora, a sociedade compõe-se de famílias, e o que afastam os chefes de família. O coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja
e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Se este casal, eles acostumam a ser pessoas que se alimentam constantemente da palavra de Deus, e eles têm compromisso com a igreja de Cristo, essas crianças, eles estão observando esse modelo, e quando crescerem e formarem seus lares, eles vão replicar esse modelo. E é assim que a sociedade é estruturada. Agora, a elevação ou decadência no futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. E observe, como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter de infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será sua influência na sociedade. Então, a família pode construir filhos como estes 3 jovens aqui, ou como estes 2. Isso não é obra do acaso, sabe? É resultado, esses 3, de todo um esforço familiar em formar filhos assim. Entende? E qual é a característica da sociedade que estamos vivendo? Largaram os filhos e estão saindo como esses 2. Porque a família não tem assumido, sabe, uma posição firme de condução do filho. E aí que os filhos estão saindo agora moldados pela televisão e moldados por uma sociedade corrupta. E veja, se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes de apetite e paixão, assim será sua influência futura em moldar a sociedade. É o resultado. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são indicação da espécie de sociedade no futuro. Imaginem o que vai ser esse mundo daqui a uns 10 anos. Já pensaram? E observe o que diz aqui, mensagem dos jovens. Guarda o teu coração, é o conselho do sábio, porque dele procede as saídas da vida. Conforme o homem imaginou na sua alma, assim é. O coração deve ser renovado pela graça divina. Os seres vão procurar pureza de vida. Tem que ser renovado pela palavra de Deus. Devemos, diz o Senhor, ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituará a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus, para poder gravar o caráter de Cristo. Deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. Nós temos que vigiar nossos olhos e nossos ouvidos. E veja o que diz na meditação que eu estava falando, minha consagração hoje, do ano 89. O homem não foi deixado para ser um brinquedo às tentações de Satanás. Podemos evitar ver muitos males que se multiplicam tão depressa nos últimos dias. Podemos evitar ouvir muitas das impiedades e crimes que existem. Podemos ou não podemos? Podemos. Por quê? Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Ele é justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Porque tudo o que você está vendo está sendo gravado. E diz, as cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. É inevitável. Está plantando. Por quê? Pela contemplação nos transformamos. É uma lei divina.
E Deus não mudou sua lei, entrou pecado, só que agora se torna muito mais difícil para nós ter uma vida correta. E veja, Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes, apresentadas em algum romance ou a serem representados em algum teatro. Vejam por quê. A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. A conduta seguida pelos que são baixos e vis é posta perante o povo nos jornais do dia, pois são os telejornais. E tudo que pode provocar a paixão é trazido perante ele na história excitante. Você ouve e vê tanto acerca de corrupção que a mente se torna corrupta. É uma lei isso. Ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes que a consciência que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas se torna endurecida e ocupam-se com tais coisas com ânfio interesse. Eu tinha uns 10 anos de idade, 10, 11, nessa faixa etária, e tinha um amigo de 15 anos que trabalhava em um cinema, recolhendo os ingressos. E nas férias, como era meu amigo, me deixava entrar de graça. Todos os dias entrava no cinema e aquelas rotativas de 3 filmes. Eu assistia primeiro, segundo, terceiro, e ainda repetia parte do primeiro. Saía correndo a chegar na hora em casa para que não me proibissem sair no dia seguinte. O que eu vi filmes de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, das gangues dos Estados Unidos, dos piratas, mortes e mais mortes. Chegou um ponto tal que eu me insensibilizei completamente para a morte de alguém. Foi uma dificuldade para mim entender o plano da redenção, o plano da salvação, que fala de vida eterna. Porque se falasse de morte eterna, eu teria entendido. Porque a morte era para mim algo normal. Então, chegava uma notícia, caiu um avião. Eu perguntava, quantos morreram? Foram 300 pessoas. 300, eu vi morrer muito mais. Não me impressionava. A mente se cauteriza. Por isso que diz aí, e observem agora, as novelas não devem entrar nos lares do que creem em Cristo, e hoje as telenovelas. Por quê? O que tem nas telenovelas? Tudo que é mundano, sabe? Traição, intrigas, enfim. Olha, o que tem de ruim nesse mundo está ali. E quando nós estamos observando, o que está gravando aqui? Exatamente o que Satanás quer. Por isso diz o Senhor, tende sempre literatura escolhida e inspiradora. Familiarizai-vos com as verdades nele contidas. Ao fazeres isto, notareis a influência do Espírito Santo. Cada momento de vida é precioso e deve ser gasto em preparo para a vida futura e eterna. E este slide corresponde ao gráfico segundo que eu mostrei. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. De que maneira? Colocando imagens. Eu me lembro que acompanhei uma família, um aniversário, e tinha um grupo de crianças com esse videogame aí na tela do televisor. E apareciam 2 gangues que se encontravam e lutavam. Uma era dirigida por uma menina. E eram só movimentos marciais, golpes assim, bruscos de perna, etc. Eu fiquei olhando um pouco, olhei a criança, mas eu pensei imediatamente, estão gravando tudo isso. Dito e feito. Estavam numa semana de saúde, na igreja, tinha um menino
que era terrível. Chegou com a mão aqui atrás, parou de frente de uma menina de uns 8 anos que justamente esteve olhando esteve brincando, e jogou um jato daquele de spray, né? Com água no rosto. E saiu correndo. E a menina ficou furiosa. Foi atrás, só que ele cruzou a rua do outro lado, e de lá dava pulos e fazia sinais, e a menina não se atrevia a cruzar. Depois, à tarde, todos se esqueceram da brincadeira. Chega esta menina, se aproxima tranquilamente, o menino estava aí, e deu um golpe na barriga, se estirou a perna e bateu na barriga dele. Exatamente o movimento que mostraram naquele vídeo. É assim que vai gravando no cérebro. Por isso que diz que devem fechar os olhos e tapar os ouvidos. Você percebe? Agora, a senhora White, ela teve muitas visões, tá? E escreveu mais de 100 mil páginas, que são os livros que temos hoje chamados O Espírito de Profecia, que eu aconselho a ler, para entender bem a Bíblia. Agora, ela mostra o que está escrito aqui, mas poucas, como essa aqui, é profecia. Em 1890, ela profetiza o seguinte: contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes, que a menos que elas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente lhes corromperá o coração e deformará o caráter. 1890. Em 1895, exatamente 5 anos depois, surge o cinema, primeira apresentação pública na França. E o que ela diz? Contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes, que a menos que delas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente lhes corromperá o coração e deformarão o caráter. Bom, passaram os anos, em 1922 surge a radiodifusão, e em 1925 a televisão, finalmente o primeiro programa experimental em 1929. E ela diz que contemplarão imagens e ouvirão sons. E qual era o problema? Que deformariam o caráter e corromperiam o coração. E observe o que diz aqui: os que não querem cair presos aos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma, devem se esquivar de ler, ver, ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado. E observe, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Eu tive uma experiência muito desagradável. Eu assisti muitas guerras. No ano 2001, me lembro que derrubaram as Torres Gêmeas. Você lembra? E na minha casa não tem televisão, já faz, porque eu conheci isso aqui, já faz uns 30 e minha filha tem 40, a caçula, 35 anos. Acho que é 34 anos que não tem televisão. Não sei o que acontece no planeta Terra. O que eu fico sabendo é que alguém me conta, tá? Não entro na internet para me informar também não. Quando entro na internet é bem objetivo, procurando algum conhecimento específico. Bom, estavam fazendo um trabalho de educação para a saúde, de casa em casa, em uma cidade interior de São Paulo. E justo terminei a área que eu ia trabalhar, estava retornando a pé, e me encontro com meu carro estacionado do lado de fora de uma escola. E eu disse, bom, meu filho está aí, que me estava ajudando. Entrei na escola, não tinha ninguém. Fui entrando, cheguei a um salão como esse aqui, e tinha um televisor em um canto, e havia umas 15 pessoas, todas de pé,
estavam aí olhando. E meu filho estava aí. Eu falei, que estranho, ele não assiste televisão, o que está fazendo aí? Quando me aproximo, ele diz, pai, Estados Unidos tem guerra. A palavra guerra me despertou a guerra que eu tenho na cabeça. Resultado, fiquei 15 minutos, e é tudo confuso, era a CCM, o Bin Laden, etc. e tal. Saímos, e ele falando, e eu nem prestava atenção, ele estava falando, estava pensando, o que vai fazer Estados Unidos agora? Mas, como eu tenho as guerras na cabeça, comecei a pensar, se eu tivesse sido Bin Laden, eu teria feito isso. Se eu fosse Estados Unidos, eu faria isso. Eu tenho todas as estratégias de guerra, porque assisti tantas guerras. Bom, fomos dormir. Dia seguinte, levantei bem cedo para ver as manchetes. Eu não queria ler a matéria, porque eu sabia que tudo isso vai contaminando. As manchetes. Li as manchetes e comecei a pensar numa estratégia. Sem perceber, os pensamentos começaram a se fortalecer e começaram a dominar minha mente. Chegou uma hora que eu, na minha mente, estava lançando bombas em todos os Estados Unidos. Entrei na guerra. Quando percebi que estava entrando nesse caminho, eu falei, não posso pensar assim. Não tinha mais jeito. Vinha os pensamentos de vida. Tive que ficar orando quase um mês para me libertar disso. É assim que funciona a mente. Por isso que diz o Senhor. Perdão, aqui passamos. Por isso diz o Senhor. Diz, o coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Foi o que aconteceu comigo. Bom, são os dois últimos slides, prestem muita atenção nisso aqui. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O coração é a cidadela do homem. Dele procedem as saídas da vida ou morte. Até que o coração esteja purificado, a pessoa está inapta para ter qualquer parte na comunhão dos santos. Captaram? E observem agora. Pensamentos impuros levam a impuros atos. Se Cristo for assunto de contemplação, os pensamentos ficarão largamente separados de qualquer assunto que levará a atos impuros. Deves controlar teus pensamentos. Tua salvação depende de te governares nessas coisas. Então, como posso fazer? Por que o Senhor me dá uma reforma de saúde? Porque com a reforma de saúde a mente fica aberta para a entrada da palavra de Deus, para que a palavra de Deus assuma o controle. Caso contrário, a natureza carnal vai ser dominante. E aí não tenho nem como controlar os pensamentos. Captaram? E o último slide diz assim: como o homem pensa, assim ele é. Nosso aperfeiçoamento na pureza moral depende do reto pensar e reto agir. A menos que se faça resoluto esforço por manter os pensamentos centralizados em Cristo, não pode a graça revelar-se na vida. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar. Conservemos os olhos fitos em Jesus e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Lúcifer sabe ou não sabe disso? Sabe. E aí que ele colocou, se atravessou no meio com a internet, com televisor, celular, etc., para que a pessoa desviar a atenção do Senhor Jesus Cristo. E aí os pensamentos você não tem como controlar. Se não controla o pensamento, não vai controlar palavras, não vai controlar os atos. E aí se falam palavras imprudentes, enfim.
é a tragédia do mundo atual. Que o Senhor os ajude, só que você tem que agir com sabedoria, porque vocês entenderam tudo, né? Ficou claro. Mas muitos são casados com maridos ou esposa que não conhecem isso aqui. Então eu não posso chegar em casa, pegar o televisor e jogar pela janela. Eu tenho que agir independentemente. Se eu já entendi os prejuízos disso, eu me afastar. Conversar, explicar, orar. Se há consenso, como foi na minha casa, já há 35 anos, 34 anos que não tem televisor, então minha esposa usa esse tempo, lê muito a Bíblia, lê os livros do Espírito e Profecia, e por isso que eu estou aqui, e ela está sozinha no sítio, porque ela entende o tempo que estamos vivendo por causa de ter lido muito. E eu passo 15 a 18 semanas por ano fora de casa, aproximadamente. Como essa semana eu estou aqui, daqui a 2 semanas estarei em São Paulo, e daí um pouquinho estou na Bahia, e assim vai a peregrinação até quando? Até a fim do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Vamos ouvir um louvor e oraremos e nos despediremos. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. Levou, tua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho teu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar.
Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos ficar de pé. Amanhã nós vamos estudar sobre a importância de entrar no serviço de Deus. Sabe por quê? São duas coisas que se atravessam no caminho da salvação do ser humano. A reforma de saúde, porque fecha a mente e impede o Espírito Santo realizar a transformação por meio da palavra. E o segundo, não se envolver no serviço, porque nós temos uma natureza egoísta e condescendente. E como o Senhor nos cura do egoísmo e da condescendência? Trabalhando pela salvação dos outros. Inclusive, qualquer área do conhecimento, você estuda odontologia, para ser uma dentista, a irmã Ana Cláudia, ela teve que fazer práticas, sabe? Ninguém é dentista estudando por correspondência. Quem fez medicina, a mesma história. Quem fez um curso de mecânica tem que entrar na prática. E para ser cristão, nós temos que entrar na prática, para poder assimilar os atributos e as virtudes de Cristo. Então, amanhã vamos estudar essa parte, que é a consolidação do caráter de Cristo no ser humano. Vamos orar. Querido e Santo Pai que está nos céus, agradecemos em nome do Senhor Jesus pela presença de seu Santo Espírito aqui conosco. Querido Pai, são tantas mudanças necessárias que nos preparam para o encontro com o Senhor Jesus, que precisamos da ajuda do Senhor. Porque no ser humano é quase impossível mudar coisas que estão arraigadas desde o nascimento. Os pais já praticavam e fomos ensinados, aprendemos a gostar de certos hábitos e agora vemos que precisamos mudar. Por isso, Senhor, rogamos que o Senhor ajude a cada uma das dificuldades que vai enfrentar. Lhe conceda sabedoria, lhe conceda prudência e lhe conceda, Senhor, determinação para se preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Leva-nos em paz e segurança, e as bênçãos do Senhor acompanhem cada um dos seus lares,
e suas famílias sejam abençoadas. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.